gente, vamos lá então. Quanta coisa, muita história para contar, viu? Bom, eu sou o Murilo Zara, tenho 35 anos recém-completados, sou formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, me formei em fevereiro de 2004. Depois de passarem o domingo e a segunda-feira com as torneiras secas, na madrugada desta terça-feira... Em junho de 2004 mesmo, eu comecei a trabalhar na TV Educativa, no município de Ponta Grossa, Paraná. Na altura, eles ainda têm muito o que crescer. O mais importante é que esse desenvolvimento seja acompanhado pelo amor ao esporte. Emissora municipal, que era afiliada ou retransmitia a programação da TV Cultura. E lá eu trabalhei por 7, quase 8 anos, exercendo todas as funções. E para os dois times, o resultado do jogo pode definir a colocação no campeonato. Em 2011, eu tive a oportunidade de receber o convite para trabalhar aqui na TV Fronteira, em Presidente Prudente, minha cidade natal. Então não foi uma escolha muito difícil de fazer. Eu entrei como repórter e produtor, exerci a função de produtor pouquíssimo tempo, cerca de 2 semanas, e logo tive a oportunidade de ir para a reportagem. Essa aqui é a área mais prejudicada, ainda existe muito piche acumulado, está atrapalhando a vida do pessoal. Como toda estreia, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, muito nervosismo, muita ansiedade. Há cerca de 3 anos eu pude ser promovido a repórter de rede. O repórter Murilo Zara, de Presidente Prudente, conta uma história pra gente agora, que a gente vai acompanhar. Se já é difícil para uma criança em fase escolar, imagine só como é para uma adolescente que trabalha com a própria imagem. Boa noite. Boa noite. Trechos inéditos de escutas telefônicas mostram exatamente como a quadrilha que age dentro e fora dos presídios de São Paulo negociava armas e drogas no Paraguai e na Bolívia. A quadrilha que age dentro e fora dos presídios paulistas é considerada pelo Ministério Público a maior do país. A estrutura dela foi montada a partir da década de 90, com dinheiro que veio com o tráfico de drogas. 24 horas depois de um torcedor brasileiro segurar um cartaz exibido no Jornal Nacional, fazendo um pedido de casamento, no dia de estreia da seleção, a pergunta era: e a noiva? Agora que o pedido foi oficialmente aceito, o casal começa a planejar o casamento. Depois de quase 6 horas de viagem entre Campinas e Presidente Prudente, o Palmeiras chegou ao destino. Santo Expedito é um município de apenas 3.000 habitantes que fica a 600 quilômetros de São Paulo. É um lugar pequeno, mas famoso. E há 2 anos também passei a acumular o cargo de apresentador do SPTV Primeira Edição. Segundo a meteorologia, um canal de umidade e uma área de baixa pressão vinda da região norte para o sudeste estão deixando o tempo instável aqui na Acabo nossa exercendo região. então essa dupla função, apresentador e repórter. Uma história meio maluca, porque eu escolhi o jornalismo. Na verdade, eu queria escrever. Eu tive contato durante o colegial com muitos textos, sempre gostei de ler. Minha mãe que conta que na primeira série, uma professora minha disse para ela que eu ia ser jornalista, ela não acreditou. Eu nunca duvidei. Eu sempre tive muita certeza de que o meu caminho era no jornalismo e continuo tendo, porque não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu falei em casa que eu ia fazer jornalismo, minha mãe falou assim: como assim, você não tem coragem de abordar uma pessoa? Como é que você vai ser jornalista? Conversar com pessoas que você nunca viu. E realmente eu tinha muita dificuldade. O jornalismo tem uma mágica, né? Que é você poder contar histórias, informar e se informar. Eu acho que o jornalista é um ser meio egoísta. A gente tem acesso a um conteúdo enorme, a gente conhece pessoas, a gente absorve conhecimento de várias áreas. E, infelizmente, o tempo de TV é curto, então a gente consegue repassar para o telespectador muito pouco do que a gente aprende. Essa questão do conhecimento e do informar, de estar em contato com pessoas, de não ter um dia igual. Eu falo, a gente tem todo dia um dia diferente. A gente não sabe com quem a gente vai conversar, quem a gente vai conhecer, qual história está esperando a gente. Essa surpresa, esse lado aí do inesperado é muito apaixonante, e saber como contar isso, muitas vezes é como montar um quebra-cabeça. É você ter as peças na mão, você conseguir ter acesso a essas peças, as informações, e conseguir montar com isso
uma reportagem, uma matéria que vá levar a informação, que vá conquistar o telespectador, a gente acaba abrindo mão de muita coisa, acaba abrindo mão de dormir um pouco mais às vezes, de ter um feriado, de ter um Natal, de ter um Ano Novo, para estar trabalhando. E isso muitas vezes pesa, mas vale a pena quando a gente conta uma história e vê que essa história teve repercussão, chegou às pessoas, uma informação, algum serviço que a gente prestou para uma pessoa que estava sem assistência do Estado, por exemplo. Então, mudou minha vida, a própria forma de ver a vida, o jornalismo faz a gente mudar bastante.